Chamar então o senador Humberto, que já está aqui nos nossos estúdios, como diz Renata Rovai, fazendo maquiagem. O Rovai fala, ele já está nos nossos estúdios fazendo maquiagem. Tudo bom, senador? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer poder participar aqui com você na fórum desse debate, essa conversa para a gente atualizar o que está acontecendo no Congresso Nacional, no Brasil e na CPI, né? Sim. A sessão de ontem e a de hoje, eu acho, senador, que aumentaram a fé nas pessoas, as sessões, né? Aumentaram a fé das pessoas em relação à CPI, você não acha? Porque eu vi muita gente, né? Eu acho que é do seu conhecimento, muita gente chegava aqui e dizia assim, vai acabar em pizza, vai acabar em pizza, mas eu acho que as sessões de hoje e de ontem encheram as pessoas de esperança que essa CPI vai chegar em algum ponto, né? Não, eu acredito que nós vamos chegar, porque nós temos um grupo de 7 dos 11 parlamentares que tem uma preocupação de que a investigação seja feita de forma transparente, aprofundada e que nós possamos mostrar ao Brasil de quem é a responsabilidade por essa verdadeira tragédia que é sanitária, que é econômica, que é social e que é política. E depende dessa unidade entre esse grupo para nós aprofundarmos esse trabalho, né? É óbvio que nós não podemos colocar expectativas demais. Às vezes as pessoas dizem a CPI vai dar a bala de prata que vai gerar o impeachment. Veja, nós com toda certeza nós vamos identificar mais crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro e pelo seu governo. Porém, a gente sabe que o que define, por exemplo, um processo de impeachment são muito mais coisas, né? Temos algumas coisas que estão nos dando alguma esperança, né? O fato dessa perda cada vez maior de popularidade do governo, né? Apesar de que nessa semana ele aumentou um pouco na margem de erro, mas eu creio que a imagem do governo está se desgastando, na minha opinião, muito rapidamente, né? Mas ninguém dá um impeachment num governo que tem 25% de aprovação. E mais, o mais importante é que é muito difícil mexer, não é, no jogo político sem que a gente vá para a rua, não é? E a gente, por conta da pandemia, tem hoje uma dificuldade de poder fazer esse movimento, até porque o Brasil, tudo indica, né, vai passar daqui a pouco por uma terceira onda, né? Então, tudo que está acontecendo agora, o que Bolsonaro fez hoje lá em Alagoas, vai pagar o seu preço daqui a 3 semanas, né? Então, nós todos estamos muito preocupados de não agravar ainda mais essa pandemia. E, portanto, nos falta esse componente mais importante, que é o povo na rua. E a base de sustentação do governo, que, por enquanto, ainda está muito forte na Câmara, né? No Senado, eu acho que essa base hoje já está um pouco erodida. Mas na Câmara, você viu ontem a aprovação, inclusive, de mudanças no regimento para dificultar o trabalho da oposição e aprovar mais rapidamente essas coisas terríveis que eles estão aprovando lá, né? Mas, resumindo, eu acho que a gente deve ter muita esperança de que a CPI possa produzir algumas coisas aí que despertem as pessoas para a gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Eu queria, já que o senhor falou aí do Bolsonaro lá em Alagoas, a gente pegou um videozinho do presidente se referindo ao senador Renan Calheiros e também ao ex-presidente Lula. Solta para a gente aí, Guilherme. A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de 9 dedos, dava prejuízo. Não vai ser fácil, sabemos também, porque sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país.
É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. O recado que eu tenho para esse indivíduo: se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Eu queria que o senhor comentasse aí esse vídeo. Primeiro, o Bolsonaro sentiu, né? Como se diz aquele meme, sentiu, Galvão. Eu acho que ele sentiu tanto a pesquisa quanto a sessão ontem na CPI, né? Com certeza. Primeiro, é um grande bravateiro, né? Quando ele fala essas coisas, que só Deus tira ele de lá, que se não tiver voto impresso não vai ter eleição. Quando ele recebe uma resposta contundente do Supremo, ou do povo, ou de nós e tal, ele sempre recua, não é? E você tem razão, ele está muito nervoso, muito preocupado com essa CPI. O que aconteceu ontem lá, o Flávio Bolsonaro entrar na CPI, não é, na prática invadir, que nem membro da CPI ele é, para agredir, não é, o Renan e tentar intimidar a todos nós, é o sinal desse desespero, né? Eu acho que eles morrem de medo de que aquele Fábio Weingarten bata com a língua nos dentes, né? Tinham que protegê-lo. De manhã estava lá Carla Zambelli, e mais uns 3 ou 4 deputados que foram lá para mostrar que estavam protegendo o Fábio Weingarten e, ao mesmo tempo, também dizendo, nós estamos aqui. Né? Então, eu acho que eles estão muito desesperados com isso. E tudo que a CPI está mostrando evidencia o que nós estamos dizendo desde o início, que no Brasil o problema que nós estamos vivendo hoje não é meramente um problema de incompetência, é também um problema de incompetência, é um problema de insensibilidade humana, mas é um problema de uma decisão política. O presidente Bolsonaro foi convencido, né, e para uma pessoa tosca como ele, não falta muito para ser convencido de qualquer bobagem, de que essa doença era uma coisa simples, que ela seria resolvida como se fosse uma gripe mesmo, e no caso de uma gripe, se você tiver um processo de imunidade natural, muita gente pegando, o vírus vai se tornando cada vez mais fraco e para de circular. No caso da Covid, isso não se aplica. Mas ele aplicou essa teoria, essa tese, não é? De que o ideal era que todo mundo se contaminasse o mais rapidamente possível. Exato. Com isso, nós teríamos uma imunidade aí, quando que fosse não existe, uma contaminação de 70%, e nós sairíamos da pandemia sem precisar gastar dinheiro com leito de UTI, com respirador, com vacina, enfim, e casava com as teses do Ministério da Economia e do Paulo Guedes, né? Só que a Covid realmente não é uma gripezinha, né? Ela provoca quadros clínicos extremamente sérios, leva mesmo as pessoas que têm um quadro simples, às vezes a sequelas importantes e graves, ela leva as pessoas à necessidade de internação hospitalar, ainda que a parcela que precise disso seja pequena, e muitas pessoas vão a óbito, não é? Então, essas 425 mil mortes que o Brasil tem hoje, tem um responsável direto, que é o presidente da República, que é o seu governo também. Então, nós estamos trabalhando lá na CPI para tentar provar essa visão de que, na verdade, o governo cometeu um crime com dolo eventual, ou seja, é aquele em que a pessoa faz o ato sabendo que ele pode resultar num dano irreparável para outras pessoas. E é isso que nós estamos trabalhando lá na CPI para confirmar. E até agora, todos os depoimentos que aconteceram lá, apontaram para isso, de que Bolsonaro adotou essa estratégia.
Ele aparece até em vídeo dizendo: os laboratórios é que deviam nos procurar, né? Sendo que os laboratórios, na verdade, procuraram ele e ele recusou. Eu queria mostrar um outro videozinho do que é exatamente ontem o Weingarten falando que não conhecia Carlos Bolsonaro, né? Você coloca para a gente aí, Guilherme? A minha origem é São Paulo, da qual o deputado Eduardo Bolsonaro me conhecia. Eu nunca tive contato com o filho do presidente do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. E aí, hoje, o representante da Pfizer falou com todas as letras que Carlos Bolsonaro participou da reunião sobre a compra da vacina. A gente também tem o trecho do depoimento do Carlos Murilo. Coloca para a gente, Guilherme. Pediu para representantes da Pfizer esclarecimentos a respeito dos entraves relacionados aos aspectos legais. Participantes iniciais: Fábio Weingarten, SECOM; João Paulo, Compliance SECOM; César Gobi, chefe de gabinete SECOM; Felipe Cruz, secretário de Comunicação Institucional SECOM; Shirley Meske, diretora jurídica Pfizer; Elisa Sammartini, Relações Governamentais Pfizer. Após aproximadamente 1 hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da Presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Acho que já respondeu. Bom, Fábio Weingarten foi pego na mentira, além de todas as outras mentiras que ele falou ontem lá. Senador, todo mundo está querendo saber, vai ter pedido de prisão do Weingarten? Veja, na verdade, vocês têm que lembrar que nós estamos aí num fogo cruzado, né? Estamos numa disputa, inclusive, de versões. Nós estamos fazendo essa investigação porque queremos chegar até os responsáveis por essa tragédia, não é? E eles tentam impedir que isso aconteça, alegando que a CPI é meramente um instrumento para tentar fragilizar o governo Bolsonaro e provocar o impeachment. E é isso que as pessoas que são lideradas por Bolsonaro estão o tempo inteiro dizendo nas redes sociais. Então, nós não podemos dar a ele argumentos para reforçar essa questão. Eu não tenho dúvida de que ontem o Fábio Weingarten deveria ter sido preso. Inclusive, eu tinha alguma dúvida, por isso que eu estava falando agora. Mas na hora em que o Renan, o Randolph e o Alessandro disseram que concordavam, obviamente que eu tinha que ser solidário e me coloquei. E razões havia. Ele mentiu, ele fugiu das perguntas, não é? Ele teve um depoimento que envolve tudo que justifica no Código Penal uma prisão. Acontece que ali, naquele momento, nós não tínhamos conversado, nós não tínhamos conseguido construir uma posição. E o presidente não aceitou, não é? Nós também não íamos romper a nossa unidade por conta disso. Sim. E aí encontramos uma outra saída, que foi encaminhar para o Ministério Público, né, o teor do depoimento dele, onde há muitas mentiras, há falso testemunho. Agora, eu digo para você uma coisa, a julgar pelo que a gente viu hoje, e certamente vamos ver mais na semana que vem com o Pazuello, com certeza o Weingarten vai precisar sentar novamente naquela cadeira, não é? Porque para nós não está claro. Primeiro, o que ele falou para a Veja, ele não sustentou na CPI. Então, ou ele mentiu lá para a Veja, ou ele mentiu para a CPI. De todo jeito, ele mentiu. E a revista mostrou que tinha o áudio, né? Exatamente. E hoje, quando o presidente da Pfizer esteve lá, o presidente também o desmentiu, porque disse que o papel que ele teve não foi o que ele disse lá na revista.
que chegou a negociar preço, que pediu para reduzir o prazo de entrega das vacinas, que aumentou quantidades. Aparentemente é um grande fanfarrão, não é? Mas eu acho que não está fazendo isso inocentemente. Eu não posso acusar ninguém de nada, mas os rumores que circulam é que esse contrato da Pfizer para vender essas vacinas, ele tinha muita gente querendo intermediar, não é? E aquilo junta um grupo, daqui a pouco alguém que está no grupo é expelido, esse alguém começa a chiar e depois trazem de volta. Não sei se as coisas se explicam por isso aí, mas também nós não podemos, diante desse grupo que está no poder, eliminar qualquer possibilidade. Vamos aguardar. Eu acho que talvez ele termine voltando. Você também tem outra pergunta que as pessoas estão aqui enlouquecidas querendo saber. Com base no que o representante da Pfizer disse hoje, é possível convocar Carlos Bolsonaro? Eu creio que a gente precisa, por conta dessa questão política, escolher o melhor momento, né? Nós já temos os ofícios preparados, já foram apresentados, agora escolher o momento de fazer essa, digamos assim, essa votação, essa definição. E quando se faz a votação e aprova, também esperar um bom momento para fazer o convite. Para mim é evidente que o ato de governar na atual administração é uma ação entre amigos e entre familiares, não é? Isso aí tá claro, tá mais do que provado, né? E que o Carlos Bolsonaro de alguma maneira, não é? Sem ter nenhum cargo no governo federal, ele funciona como uma espécie de eminência à parda. Nós temos que analisar se isso aí, vamos dizer assim, já justificaria que ele fosse lá para a CPI. Mas vamos avaliar isso com muita tranquilidade, não é, para escolher o momento, não é, para ver se vale a pena e tal, porque a nossa preocupação é essa, é não dar a Bolsonaro discurso político, porque essa CPI ela tem uma diferença muito grande de outras CPIs, principalmente no passado. No passado, e você acompanhou algumas CPIs, no passado a gente tinha basicamente o parlamento para fazer a investigação de várias coisas, especialmente corrupção. Hoje, esses órgãos de controle, de fiscalização, eles estão anos-luz na frente da capacidade de investigação do Congresso Nacional. Então, hoje a gente está investigando fatos concretos, não é? O presidente Bolsonaro, ele não é que a gente vai precisar descobrir o que ele falou e o que ele fez. A gente sabe, está lá. São as palavras dele. Quer dizer, o negacionismo, a desvalorização das vacinas, a recomendação para uso de medicamentos que não têm utilidade para a Covid-19, está tudo lá. O que nós estamos discutindo agora é qual é a versão, qual é a explicação para aquilo ali e quais as consequências de terem feito aquilo ali. Então, nós temos que ficar muito centrados nessa preocupação. Portanto, ninguém se preocupe, a gente não está afinando politicamente, não, é porque nós temos que derrotá-los na política, derrotá-los nos fatos e mostrar a responsabilidade de quem é por isso que está acontecendo, né? Não podemos permitir que ele venda ao Brasil a ideia de que é uma disputa política, não é. Sim, hoje vários jornais deram a notícia de que o governo está trabalhando para tirar Renan Calheiros da relatoria. O senhor acha que isso é possível? O governo poderia ter esse poder de tirar um relator de uma CPI? Eu nunca vi isso Não acredito, né? E esses movimentos são muito ruins para o próprio governo, né? É uma coisa que eu nem comentei. Você não sabe como isso que ele fez hoje lá em Alagoas foi bom para Renan, não é? O Collor, o Bolsonaro, hoje no Nordeste, é rejeitado por uma parcela significativa da população. Ser anti-Bolsonaro no Nordeste hoje, você sabe que conhece bem a Bahia, conhece o Nordeste, é algo que é muito forte, né?
Então, eu acho que quando ele faz isso, ele termina fortalecendo o Renan e o Renan Filho, né? Então, esses movimentos, às vezes, têm um sentido oposto, né? As pessoas também não são tolas, elas ficam... Mas, peraí, por que ele está tão preocupado com esse negócio? O que é que está por trás de tudo isso aí? Eu nunca vi uma coisa dessa, um presidente da República que não tem a mínima compostura, diz que o que está se fazendo na CPI é crime, chama um senador, que é o relator da CPI, de vagabundo. Quer dizer, isso só esse presidente da República mesmo para ter esse tipo de atitude. O povo brasileiro não tem essa índole, principalmente com o que ele está fazendo hoje no Brasil. As pessoas identificam o Bolsonaro hoje como o quê? Como uma pessoa incompetente, despreparada para essa função, uma pessoa insensível do ponto de vista humano, que não está preocupado com as pessoas, com o fato de que as pessoas estão morando na rua, estão passando fome, estão vivendo em meio à violência. As pessoas hoje olham para trás e, quando você vê uma pesquisa como essa, é porque as pessoas olham para trás e dizem o seguinte, espera aí, minha vida há 11 anos atrás era o quê? Aqui na minha família, todos trabalhavam, todos estudavam. Agora tenho 2, 3 filhos desempregados, eu próprio, a minha aposentadoria é uma miséria, meu filho que queria ir para a universidade não tem mais como ir, ou o outro que vai dizer, eu tinha minha casa, agora estou morando no meio da rua, eu agora estou passando fome, eu comia 3 vezes por semana, e a gente tinha um presidente da República que cuidava das pessoas, que tinha uma preocupação com as pessoas. As pessoas veem o presidente da República também como alguém que se candidatou para resolver os seus problemas, para cuidar delas. E esse presidente ele não tem nenhum sentimento de humanidade por quem quer que seja. Então, ele pensa que agindo dessa maneira que ele está agindo, ele está reforçando alguma coisa. Ele está falando para um grupo pequeno, que eu creio vai diminuir ainda mais, não é? Então, eu vejo as coisas um pouco dessa maneira. Então, não se preocupem. Se houver, de fato, coisas que justifiquem a ida do Carlos Bolsonaro, ele vai lá, ele vai ter que ir. Tá, olha só, tem um superchat aqui do Claudinei José Cirino falando aqui, ó. Hoje estou travado na cama por sequela de Covid, mas criei uma esperança com as palavras do senador. Olha só que bonito, Humberto. Pois é, eu esqueci de falar, não é? Qual é a situação das pessoas hoje? A gente fala de 425 mil mortes, não é? É muita coisa. Isso aí é o quê? Quantas famílias perderam os pais e as mães? Quantos órfãos, crianças órfãs estão aí por conta da Covid? Quantos pais e mães que perderam filhos jovens, não é? Para essa Covid-19? E quantas pessoas que adoeceram gravemente, que hoje estão com sequelas importantes, que a gente não sabe nem o que é que isso vai significar ao longo do tempo, e pessoas que pegaram até a doença levemente. Eu tenho uma professora que ela pegou a Covid, ela não precisou ser hospitalizada, ficou em casa, mas já faz um período de uns 3 meses, e ela não sabe o que é sentir cheiro, não sabe o que é sentir gosto, de vez em quando tem dor de cabeça. Então, as pessoas... E outras sequelas graves, inclusive neurológicas, né? Eu publiquei no Socialista Morena os estudos sobre eles chamam de Covid longa. A Covid longa, você pode ter inúmeras sequelas, inclusive neurológicas, problemas para caminhar, além dessa coisa do gosto, né? E do paladar, tem outras sequelas, né? Que é uma doença muito estranha, né? Sim, pois é muito estranha, muito grave, não é? E nós não podemos, de forma nenhuma, tergiversar diante dela, né? E o que é grave, Sinara, é que você deve acompanhar sempre isso, se nós levarmos em consideração o que muitos cientistas têm dito até agora. Para você ter uma ideia, está se tornando uma especialidade médica o estudo da Covid, o estudo e o tratamento da Covid. Alguns dizem que essa ideia de que é uma doença respiratória, agora já não dá para a gente dizer que é.
afirmam que é uma doença vascular. Exato, porque saiu essa semana que a doença pode ficar no pênis e causar impotência. Aí você coloca em xeque essa história de que ela é pulmonar, né? Porque o que tem a ver o órgão reprodutor com o pulmão? Nada. Pois é. Então, é uma doença extremamente grave, né? E que nós precisamos levar em consideração isso. Então, todas essas são pessoas que estão sofrendo nesse momento e que estão despertando para ver que isso tem uma causa, né? Olha, chegou aqui uma notícia urgente, senador, que o Pazuello enviou ao Supremo um habeas corpus para impedir que saia preso ao depor na CPI da Covid no Senado. A peça também pede para ele que ele tenha o direito de permanecer calado, se assim preferir. Olha que coisa, gente. Quer dizer, a pessoa realmente tem coisas a esconder, né? Na verdade, o que é que ele deve estar pedindo no Supremo? Ele deve estar pedindo no Supremo para não ser considerado testemunha, porque a testemunha ela tem que ir, ela tem que fazer um juramento de que vai dizer apenas a verdade e ela tem que responder a todas as questões, as coisas que o Fábio Weingarten ontem não fez. O Pazuello quer ir como investigado. Ele sendo investigado, já há uma jurisprudência no Supremo que diz que ele poderá ficar em silêncio, poderá não responder a nada, porque ele tem o direito de não se incriminar, não é? E pode até não comparecer, se ele for considerado investigado. Mas nós não o estamos acusando de nada. Ele, por enquanto, é uma testemunha. Né? E é isso que nós queremos, que ele vá como testemunha. Eu acho difícil que o Supremo Tribunal Federal o declare um investigado, não é? E agora, você tem razão, também se o Supremo fizer isso, disser isso, eu não sei qual é o prejuízo pior, porque politicamente fica evidente, não é, que ele tem muitas preocupações com o que falou. Essa questão também de ir como investigado, realmente ele não pode ser preso, né? Mas eu não creio que o espírito da CPI seja de prender ninguém, é porque ontem o Fábio Weingarten ele foi altamente desrespeitoso até, não é? Ele foi altamente cínico, não é? E se você também não toma uma medida de força, qualquer um que for para ali acha que está liberado para mentir, né? Exato. Tem o Joaquim Luz Neto está perguntando para você se, com a atitude do Flávio de ontem, ele pode ser cassado. Poderia, sim. Poderia. Nós estamos, inclusive, já existem várias ações. O quê? Quebra de decoro, no caso? Sim, claro. Ninguém tem o direito de agir daquela maneira como ele agiu ali, não é? E isso, inclusive, no Senado é muito incomum. Na Câmara dos Deputados a gente vê muito brigas e tal. Lá no Senado isso não é comum. Não é? Há uma liturgia diferente. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas há uma liturgia diferente. Alguém tratar outro como ele tratou ontem e vindo com uma clara intenção não somente de promover aquela agressão ao senador Renan, mas de querer intimidar os demais, não é? De querer intimidar os demais. Então, eu acredito que haverá, sim, uma ação. É porque nós também não estamos querendo fazer essas coisas que não seja de maneira coletiva. Eu acho, inclusive, que o presidente agiu mal naquele momento. Ele teria que, já naquela hora ali, admoestar de maneira firme o senador Flávio Bolsonaro, né? E até mesmo representar ele próprio. Mas ele não fez, nós vamos discutir. Nós já apresentamos várias ações lá na Comissão de Ética para que o senhor Flávio Bolsonaro seja investigado, e a alegação do presidente do Conselho de Ética, secundado pelo presidente do Senado, é de que no meio da pandemia não dá para funcionar e papapá, e fica nisso aí, né?
Senador, o presidente e os bolsonaristas em geral, eles atacam direto o Supremo, né? O filho do presidente comemorou o fato do presidente de El Salvador ter acabado com o Supremo de lá. E agora eles estão atacando também o Congresso direto. Quer dizer, parece uma intenção de ter só o executivo, né? Isso me lembra outra época do Brasil, quando o Supremo e o Congresso foram fechados e só ficou o Executivo. O senhor acha que essa atitude do presidente e de seus seguidores confirmam os nossos sentimentos de que ele está afim mesmo de uma ditadura? Eu acho que esse é o grande projeto de Bolsonaro desde o início, né? Ele não tem qualquer vocação democrática, ele não tem nenhum respeito pelo Estado democrático de direito, ele não conhece dessas noções, né? E como ele tem hoje dois únicos objetivos, um é esse, é implantar no Brasil uma ditadura e ele se tornar o ditador. E o outro é ficar no poder. Para ficar no poder, a alternativa é a eleição, né? Ele, de certa forma, ainda acredita que pode ser eleito, né? Mas, para mim, é flagrante que não há qualquer apego de Bolsonaro à democracia, né? Agora, muitas vezes ele faz muita bravata, né? E hoje, para uma coisa como essa, eu acho que as possibilidades estão se tornando melhores, né? As Forças Armadas, que pareciam muito alinhadas com Bolsonaro, na pior das hipóteses, hoje, ela tem divisões, há muitos questionamentos à condução que Bolsonaro tem dado a tudo no país hoje, entre as elites econômicas, a não ser esse chamado lumpen empresariado, né, o Luciano Hang da Havan e outras figuras absolutamente decrépitas que existem entre os empresários. Inexpressivas, né? Mas a elite econômica mesmo brasileira já também não está com o Bolsonaro. Ele não tem mais apoio do mínimo de imprensa independente. As classes médias não estão com ele. Então, uma coisa como essa seria uma operação um tanto difícil. É verdade que ele tem aí as milícias, tem esse pessoal que está comprando arma adoidado porque ele libera, tem uma parcela das polícias militares, já não tem tanta força na Polícia Federal nem nas polícias civis, mas ele pode tentar, não é? Mas eu acredito que hoje está mais difícil uma coisa como essa, né? O Lucas Marsola está te perguntando, senador, por favor, esclareça os passos da CPI. Depois de investigar e fazer o relatório, como proceder? Via Ministério Público Federal? Bem, na verdade, a CPI ela é um instrumento de investigação, não é? Ela não julga ninguém, ela não é um tribunal, ela investiga e o resultado das investigações ela encaminha para outros órgãos. Por exemplo, se for identificado mais um crime de responsabilidade do governo, do presidente da República, o encaminhamento é para a Câmara dos Deputados, para que o presidente da Câmara possa definir se abre ou não um processo de investigação sobre o presidente da República, que a gente já conhece. E ali, se for comprovado que ele cometeu esse crime de responsabilidade, abre-se um processo de impedimento. Me desculpem que eu estou aqui ao mesmo tempo votando, mas vamos seguindo. Então, a coisa funciona assim. Estamos quase no fim. Se for um crime de responsabilidade, funciona assim. Se for um crime comum, nós temos que enviar para a Procuradoria-Geral da República, para que a Procuradoria-Geral da República ela abra um processo, peça para abrir um processo junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso é no caso do crime comum. Agora, existem outros crimes, né? Por exemplo, crimes contra a humanidade. É bem provável que o presidente seja indiciado por crimes contra a humanidade. Nesse caso, nós vamos agregar essas decisões a ações que já existem. Por exemplo, no Alto Comissariado dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas,
na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a chamada Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e no caso de nós considerarmos que houve um genocídio, não é? Já há também ações no Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda. Provavelmente, se nós chegarmos a essa conclusão, vai se basear especialmente no que está sendo feito com as comunidades indígenas brasileiras. Então, há muitas coisas que podem sair do trabalho dessa CPI. Ah, que bom. Uma última pergunta, senador, antes que o senhor saia. Como que a gente pode receber as pesquisas que saíram ontem, sobretudo do Datafolha, mostrando uma vantagem muito grande do ex-presidente Lula em relação a Bolsonaro? Já dá para sonhar que a gente vai sair dessa situação em breve? Eu tenho esperança que sim, mas eu acho que, do ponto de vista de pesquisa eleitoral, ainda é muito cedo para a gente considerar, vamos dizer assim, a importância delas para isso, né? Nós temos muito tempo, o governo está vivendo talvez o seu momento de maior dificuldade, mas ele tem ainda instrumentos, né? Primeiro, tem um grupo de pessoas que hoje são completamente pessoas que habitam uma realidade paralela, não é? E que representam um percentual importante da população, não é? O presidente tem ainda a caneta, como se diz, né? Tem ainda a possibilidade de reforçar o auxílio emergencial mais para frente com o que eles estão chamando aí de novo Bolsa Família, não é? A economia, como ela chegou lá no fundo do poço, ela também pode ter um processo de recuperação e eles vão tentar utilizar isso. Não creio que seja o suficiente, mas nós não podemos, digamos assim, considerar que as coisas estão resolvidas. Não, temos que continuar trabalhando para mostrar ao Brasil o que é esse governo, os danos que ele provoca para a população brasileira e a necessidade de esse governo ser mudado, ser retirado, ou pela via do impeachment, não é? Que eu acho que seria uma coisa necessária, porque a situação é urgente. Cada dia de governo do presidente Bolsonaro é um dia de mais mortes, de mais gente sofrendo, de mais fome, de mais miséria, né? E a outra possibilidade é pelas eleições. Também o problema é que daqui para lá, quem pegar a presidência da República pode pegar uma terra arrasada muito difícil, mas nós temos esperanças de que podemos ganhar. As pesquisas animam, elas ajudam, inclusive, a aglutinar mais gente, especialmente no campo da esquerda, elas abrem possibilidade de diálogo com esses setores de centro e até com setores da própria direita, mas elas não podem servir para a gente subir no salto alto, ao contrário, elas devem ser um estímulo para a gente trabalhar mais, com certeza. Tá bom, senador. Olha, muito obrigada pela sua vinda e apareça sempre. Muito obrigado. Sempre que você quiser, pode me chamar, eu terei o maior prazer de participar.